Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para a nossa fanpage Pérolas de Ramatiz e para o canal no YouTube. Umbanda e Covid. E agora, como fazer? Quando nós saímos da quarentena, que os órgãos públicos, as prefeituras, deliberarem que os templos religiosos podem voltar, teremos que nos readaptar. E aí, como fazer? O que os órgãos públicos estão sinalizando de saúde são para igrejas, templos evangélicos, onde o ministro religioso, o sacerdote fica distante ali 20 metros, no púlpito, e as pessoas sentadas num salão onde ficariam distantes 2 metros uma da outra e tal, mas não contempla como nós faremos as adaptações, as orientações de saúde para as religiões afro-brasileiras e Umbanda. Nós temos características próprias de proximidade, de aconselhamento, de boca a orelha, nós temos características de privacidade do consulente, quase um confessionário, porque o consulente ele tem que se sentir à vontade, seguro para falar da sua dor, do seu sofrimento e receber o aconselhamento. Como administrar isso no nosso retorno? Sem descaracterizar o ritual de Umbanda, mas ao mesmo tempo vamos ter que abrir mão de alguns costumes. Vejo com dificuldade a gente manter os aconselhamentos no atual modelo, porque a transmissão do Covid se dá pelas gotículas da boca, e a partir daí pelo contato de mãos, onde essas gotículas de suspensão ficam na roupa, a gente passa a mão, o contato com o outro, e aí vai transmitindo. Então, vamos ter que sim adaptar os nossos terreiros, os médios usarem máscaras, manterem um afastamento mínimo, e teremos que reiniciar com um trabalho, quem sabe, num primeiro momento, somente interno, só com a corrente, fazendo atendimento a distâncias, pegando o nome das pessoas, ou cada terreiro vai ter o seu jeito próprio de adaptar isso aí. A questão das incorporações, pelo movimento todo que ela envolve, talvez nós teremos que rever, fazer incorporações com menos gestual do corpo, menos movimento do corpo, menos suor, porque a gente sabe que os espíritos, para se comunicarem em verdade verdadeira, não precisam de um movimento de corpo. É uma característica da Umbanda, mas para haver a comunicação, o trabalho espiritual não precisa, é mais uma dependência nossa, um hábito nosso do que dos espíritos guias da Umbanda, vamos falar assim. Então, estamos em construção disso aí. No momento que os nossos trabalhos voltarem a ser públicos, como é que nós vamos atender os nossos consulentes? Vamos ter que manter o afastamento entre os nossos médios, do médio para o consulente. Quem sabe a gente retorna só com passe, com o consulente distante do médium nesse primeiro momento, desde a fila de entrada, orientando o consulente do seu comportamento, ele vai ter que usar máscara, ele vai ter que passar álcool gel. Então, isso tudo está em construção. Eu acho que tem que fazer as coisas com muita prudência, com muita calma, sem pressa, priorizando o bem-estar, a segurança da corrente, dos frequentadores do templo e da comunidade de uma maneira geral. Eu observei algumas reações assim nas redes sociais, aí na fanpage Pérolas de Ramatiz, os comentários de um texto nosso anterior, falando desse retorno e agora como fazer Umbanda e Covid, que eu queria comentar aqui com vocês, com muita tranquilidade.
Na maioria, as pessoas, os dirigentes, os umbandistas estão conscientes da nossa responsabilidade, né? Do nosso exemplo nesse momento, mas tem alguns comportamentos que eles ficam dissonantes, eles chamam a atenção. Eu elenquei aqui 3 assim, para a gente conversar nesse vídeo aqui, né? A gente dialogar. Vocês podem deixar os comentários depois também, né? Como, por exemplo, o meu boiadeiro, o seu tranca-rua e o caboclo mandaram continuar os trabalhos como sempre foram, para não alterar nada. Vamos manter a casa aberta e vai correr tudo bem. Temos que confiar nas entidades. Bom, gente, esse comportamento aqui, até entendo, sim, a confiança, a fidelidade de nós médiuns aos nossos guias espirituais, mas eu coloco assim para nós refletirmos. Um guia espiritual, ele contraria a ciência? Fé e ciência tem que ser opositor um do outro, nós temos que buscar um ponto de equilíbrio. A Umbanda, ela é ciência, ela tem ciência na sua arte, no seu rito, no seu axé. Tudo que acontece na Umbanda tem uma ciência, a ciência do fluido, a ciência das vibrações, né? Então, essa correspondência do mundo astral com o mundo físico tem uma ciência. Nada se constrói assim no milagre, no misticismo ou na crença cega. Então, esse comportamento eu vejo na era da mediunidade consciente. Eu pergunto se esse dirigente, esse médium, se ele é um médium inconsciente ou consciente. Na era da mediunidade consciente ainda nós temos que botar mais isso em análise, porque essa manifestação do boiadeiro, do seu tranca-rua, do caboclo, com todo respeito às entidades, pode ser a manifestação do eu mesmo, do ego do médium, né? Porque um espírito de luz, um guia, não contraria a ciência. E eu coloco aqui para nós refletirmos o impacto desta orientação implementada, né? Contrariando as orientações dos órgãos de saúde. Suponhamos que um frequentador do terreiro, ele pegue Covid e venha a óbito. E os seus familiares resolvam acionar o terreiro. Eles não têm certeza se foi no terreiro que pegou, mas o terreiro não está seguindo as orientações de saúde. Quais seriam as consequências disso? Primeiro, responsabilidade civil e legal do dirigente frente a esta agremiação. Se ela tiver alvará ou não, ele vai ser responsabilizado. Se tiver alvará e tiver regulamentado, ainda vai ser mais sério essa responsabilização. E o boiadeiro, o seu tranca-rua, o caboclo, o vovô e a vovó não vão responder legalmente por isso. Eles não vão ser penalizados, não vão ser responsabilizados, não vão sofrer um processo, né? Não vai ser a entidade no astral, é responsabilidade do dirigente encarnado, enquanto ministro religioso, enquanto presidente de uma associação, enquanto um diretor de rito espiritual. Nós temos responsabilidade civil perante os órgãos vigentes, os poderes público, estadual, os órgãos de saúde, perante a comunidade, meus irmãos. Que o caboclo, o preto velho, o Exu não respondem por isso. Então, veja bem, eu colocaria assim para a nossa reflexão que esse comportamento, a entidade mandou, a gente tem visto repetidos assim, que não é esse momento da gente seguir cegamente a orientação dos... Não deveríamos seguir em nenhum momento, mas nesse momento especial, vamos refletir da responsabilidade civil de se ter uma casa aberta, legalizada. Não é só a fé, não é só o dogma, não é só a crença e a confiança nas nossas entidades. O segundo aspecto, que nesses comentários, é tipo assim, a fé e ciência
Devemos ter fé nos orixás, nas nossas entidades, que nada vai nos atacar, que filho de Umbanda no Mengira não é atacado. Olha, a gente sabe que nós temos proteção espiritual, mas nós não somos imunes. Nenhum guia de Umbanda vai contrariar uma ordem coletiva que veio do astral. Esse vírus, esse Covid, é de uma ordenação coletiva, divina, e está dentro da lei de causa e efeito. Tem um motivo espiritual justo, que ele vai muito além do determinismo da lei de causa e efeito, mas ele é também decorrência do amor infinito do Pai. Por misericórdia, nesse momento manda esse vírus, poderia ser algo muito pior. Então, esse comportamento também, como se a fé sobrepairasse, sobrepujasse a ciência, meus irmãos. Não, fé e ciência andam de mãos juntos, né? E o terceiro comportamento é o de negação. Não, isso não está acontecendo, esse vírus foi criado, ele é a teoria da conspiração, não cai nisso, contrariando a ciência, o racionalismo científico, que tem que ser acomodado com o metafísico, né? E demonstra uma imaturidade, uma instabilidade psíquica de quem faz esta afirmação. Então, de uma maneira geral, nós vamos ter que superar a nós mesmos, né? Agora, numa outra etapa, estamos em quarentena, é o nosso retorno. Fazer o retorno com as adaptações adequadas, as orientações de saúde, fazer o máximo dentro do que é possível. Se for possível, num primeiro momento, só uma gira interna, vamos fazer a gira interna, podemos dividir a corrente em mais de um grupo, adaptando ao espaço, né, orientado, o distanciamento, o espaço que o terreiro tem. Num segundo momento, que façamos um plano de trabalho, um plano de contingência dentro do terreiro, prevendo todos os procedimentos, desde a porta de entrada, álcool gel, lenço, lavar mãos, uso de máscara pelos médicos consulentes, afastamento de banco na assistência, se não vai ter aconselhamento no início, por enquanto, se faça só o passe com uma pequena preleção, que rufem os atabaques, que se cantem nossas preces sagradas, que são os cantos, mas os médios fazendo uma incorporação com pouco movimento de corpo e mais na canalização, né, na irradiação, que o plano espiritual estará atuando, sem dúvida nenhuma, e sempre atuou. Então, um outro comportamento, assim, para nós finalizarmos o nosso vídeo, que a gente vê assim, que às vezes não são nem trabalhadores, nem adeptos da mediunidade, é que teríamos que estar trabalhando agora, porque as pessoas precisam, né, que nós teríamos que estar fazendo alguma coisa nesse momento. Olha, meus irmãos, isso parte de uma incompreensão, porque o plano espiritual sempre agiu sem a dependência de médiuns. A mediunidade é mais para nossa expansão de consciência, ela não é determinante no trabalho do plano espiritual. Então os nossos guias estão atuando no astral, os mestres da luz estão atuando dentro do respeito à lei divina, é o limite de ação de cada uma, porque esse expurgo planetário ele veio, essa limpeza planetária veio, e como foi dito num serviço nosso, nós tivemos agora no sábado, um serviço de meditação, de canto devocional e radiação de cura para o planeta. Nós tivemos reunidos um pequeno grupo de médios com as distâncias todas, tudo dentro da normativa, né, de saúde. Ele veio intuitivamente uma inspiração, vamos dizer assim, do plano espiritual, que ninguém está sendo preterido, ninguém está sendo deixado para trás. Esses que não estão encontrando UTI, esses que estão ficando em macas e desencarnando, estão sendo
eleitos pelo amparo espiritual, estão retornando para o mundo espiritual com suas vestes perispirituais, com seu corpo astral limpo, que a Covid seria um mata-borrão, né, dentro do DNA espiritual de cada um, dentro da necessidade de cada um passar por essa experiência, e todos estão sendo amparados. Então, nós em espírito somos imortais, o fogo não nos queima, o ar não nos derruba, a água não nos molha, bala não nos atinge, espada não nos perfura. Nós somos espíritos imortais e temos que ter serenidade, maturidade nesse momento, equilíbrio mental, emocional, confiança no alto, e não limitarmos a nossa espiritualidade à incorporação e ao movimento do corpo, não limitarmos a nossa espiritualidade à exigência de termos que estar reunidos no templo religioso. O templo religioso organiza o nosso encontro, mas nós somos um templo religioso. Aqui dentro nós temos um templo vivo, um altar vivo, que pode estar em conexão com Deus, diante da máxima que Jesus deixou: eu e o Pai somos um, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nosso saravá fraterno. Eu sou Norberto Peixoto, falei do Grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.